Olá, prezados alunos de Manutenção Mecânica 2, curso técnico de mecânica. Estamos aqui na continuação da nossa aula de perda de carga, né? Essa é a parte 2 da aula de perda de carga. Então, só para nos guiarmos, né? Na primeira aula vimos o conceito de perda de carga e vimos diversos modelos matemáticos para o cálculo de perda de carga distribuída, ou seja, aquela perda de carga causada por trechos retos, onde a gente contabiliza a influência, né, da superfície interna, né, da parede, na queda de pressão que a gente vai ter ao longo do escoamento. E agora, né, fazendo um pequeno exemplozinho de perda de carga distribuída para consolidar aquele conhecimento da aula passada, e vamos seguir para a perda de carga localizada, ok? Então, nesse exemplozinho que temos de carga distribuída, a gente tem um escoamento de água a 20 graus Celsius, na temperatura quase que ambiente, em um tubo de ferro fundido novo. Aqui está o material da tubulação, diâmetro de 200 milímetros, uma vazão também dada, também conhecida. Então, os dados que temos são esses. E aí, qual é a sequência de passos para a solução da questão, né? Qual é a metodologia a ser aplicada? Primeiramente, se temos a vazão, né? Se temos na verdade aqui a vazão, conseguimos aqui, por meio da fórmula da vazão volumétrica, a determinação da velocidade média do escoamento. Essa velocidade média será utilizada na sequência para calcular o número de Reynolds, uma vez que nós temos a viscosidade cinemática, porque sabemos que é água, temos o diâmetro da tubulação. Achamos um Reynolds bastante alto, que nos garante o regime turbulento de escoamento, tá? Calculamos a rugosidade relativa baseada na rugosidade média do ferro fundido novo, que é pego numa tabela, né? Na hora de um projeto ou de uma solução como essa, na indústria, você vai ter acesso ao material, à informação. Isso é muito fácil hoje em dia, você consegue acessar essas informações de forma muito fácil. Calcula-se a rugosidade relativa, entra com essa rugosidade relativa juntamente ao número de Reynolds no diagrama de Moody, que vimos na aula anterior, e determinamos aproximadamente o fator de atrito, ok? Dificuldade nenhuma, tá? A sequência de passos seguida da aula anterior. Bem, vamos adentrar então o tema da aula de hoje, tema novo da aula, que é perda de carga localizada. Então, todos aqueles acidentes de linha, né? Contrações, expansões, entradas, saídas, válvulas, curvas e etc., que não são perdas de carga ocasionada por trechos retos, são classificados como perda de carga localizada, ok? E uma expressão geral para perda de carga localizada é dada aqui nessa caixinha, em função do quadrado da velocidade média, aceleração gravitacional e, principalmente, um coeficiente K obtido experimentalmente. Então, o que acontece? Vocês vão perceber que essa aula vai ser bem rapidinha, porque apesar de ter até uma extensão de slides maior, é uma aula que tem diversos slides que, na verdade, aqui são informativos e não conceituais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o conceito está aqui. Dependendo, né, do tipo de acidente de linha que você tiver, você vai pegar o K experimentalmente adequado. Mas eu não vou pedir para que você decore o K de nada. Ou seja, você vai ter acesso a esses manuais, a esses livros, a esses manuais de hidráulica, o manual de fabricante de válvula, de tubulação, de contração e expansão, de flange, na hora de fazer um projeto ou um trabalho aqui na disciplina. Então você não precisa decorar nada, você precisa somente entender o conceito, ok? Então, alguns exemplos, tá? Quando eu tenho bocais, quando eu tenho ampliação gradual, com portas abertas, válvula controladora de vazão, cotovelo de 90 graus, cotovelo de 45, ou seja, você vai ver que o K varia de acordo com o seu acidente de linha, de acordo com o acessório ou mudança geométrica que você encontra pelo caminho, tá bom? Então aqui alguns exemplos, tá bom? De acordo com o tipo de flange, de acordo com o tipo de válvula, você vai ter Ks diferentes, tá? E você vai ter tabelas como essas, representando esse K, para o que você quiser, tá? Para flange você tem, para válvula globo, para válvula gaveta, para válvula esfera, etc. Ok? A gente vai fazer um trabalho um pouco mais detalhado na disciplina sobre isso aqui, onde vocês vão ter oportunidade de estar trabalhando isso aqui melhor, tá? Da mesma forma que se eu tiver uma expansão
ou uma contração abrupta. O que acontece? Eu tenho uma área inicialmente A e uma área restrita B. A razão entre áreas vai definir o K. Então, apesar dessa definição aqui ser experimental, faz sentido na minha cabeça que a razão entre as áreas, ela, digamos assim, ela comande o valor do K no experimento. Tá? Assim como quando eu tenho um alargamento, né, uma expansão abrupta, eu também vou ter o K, e esse K vai estar baseado também na razão de áreas, mais alguns coeficientes, né, determinados experimentalmente. Tá? Entradas e saídas de tubulação, uma borda viva, uma borda reentrante, eu consigo aqui também atribuir um valor de perda de carga localizada de acordo com esse tipo de entrada ou saída. Mas o que? Placa de orifício. Placa de orifício é um medidor de vazão de primogênito, ou seja, essa placa de orifício vai gerar uma grande queda de pressão, e essa queda de pressão vai estar correlacionada com a restrição de área que essa placa de orifício vai gerar. Então, comumente em percursos hidráulicos industriais, você tem uma placa de orifício entre flanges para fazer a medição de vazão, né, daquele processo industrial. E aí você tem que saber o quanto de ΔP, o quanto de queda de pressão, o quanto de perda de carga que aquela placa de orifício gera. Então, você tem dados para isso aqui também. E etc. Tá? Saídas de canalização, alargamentos graduais com uma angulação, curvas, onde você vai ter o seu K variando de acordo com o raio de curvatura dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, de acordo com o raio de curvatura, você vai poder ter um K maior ou menor. Então, por exemplo, você tem um raio de curvatura muito grande, o K vai ser muito grande. O raio de curvatura menor, um K menor. Então, você vê, você tem expressões, por exemplo, como essa, que você vai entrar com o raio de curvatura e também vai entrar com a angulação da curva. Então, quer dizer, existem diversas propostas, existem manuais de hidráulica e livros de fluido, de dinâmica dos fluidos, para que você consiga pegar isso aí. Existem manuais, diversos manuais técnicos industriais, para a gente conseguir pegar esses dados. Mas qual é o conceito? O conceito é que você tem que ser capaz de identificar no seu percurso hidráulico todos os acidentes de linha e atribuir um valor K experimental a cada um deles, baseado no material técnico-científico. Então, essa é a grande sacada e é o grande conceito que fica dessa aula, ok? Se você tiver joelhos, cotovelos, válvulas, registros, tudo isso também vai gerar acidente de linha, e tudo isso vai gerar também quedas de pressão, perdas de carga localizadas. Para vocês terem uma noção, entradas assim, com bordas vivas também geram Ks bem altos. Aí você percebe, por exemplo, que quando eu tenho uma entrada arredondada, quando tem um raio de curvatura e eu arredondo essa entrada, vocês percebam que os valores aqui do K são bem mais baixos se eu tivesse uma borda viva. Então você começa a pegar a sensibilidade do que aumenta ou diminui o K de acordo com o tipo de acidente de linha que você tem. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma restrição com uma razão de áreas e com um ângulo. Então, de acordo com a razão de áreas e de acordo com o ângulo, eu consigo também estar calculando essas coisas. Tá? Esse, por exemplo, aqui é da ASHRAE. A ASHRAE é quem faz normas de refrigeração e dutos de ventilação. Então, por exemplo, essa área de ventilação de ar-condicionado também engloba esses cálculos de perda de carga em circuitos, de ventilação, em circuitos refrigerados. Então, o que acontece? Também é uma área que a gente pode explorar aqui nos nossos projetos, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam cada acidente de linha vai ter o seu K experimental. E existem diversas literaturas técnico-científicas que a gente pode estar acessando para poder pegar isso aí. Tá? E, por fim, isso aqui é uma expansão-contração, isso aqui também a gente já viu em outros slides. Pode achar tabelas como essas, para as mais diversas peças, cotovelos, curvas de angulações diferentes, entradas, válvula de gaveta, válvula globo, T's, saídas de canalização, válvulas de retenção, ou seja, tudo quanto é tipo de acessório que você tiver
hidráulico da indústria, você consegue atribuir, né, um valor de K característico, tá? E por fim, para a gente encerrar essa aula, que eu falei que ia ser uma aula mais rapidinha e realmente eu trago aqui para vocês a fórmula de Darcy-Weisbach, que é a fórmula para a perda de carga distribuída, e a fórmula de perda de carga localizada, que tem esse K característico. Normalmente, uma prática comum para a gente calcular perda de carga localizada é você usar o tal do método do comprimento equivalente. O que é isso? Equivale a eu dizer o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho uma entrada e uma saída assim, um T desse jeito, uma válvula assim, duas curvas assim e alguns acidentes de linha aqui. A pergunta aqui, conceitualmente, para entender o método do comprimento equivalente seria a seguinte: qual é o comprimento de trecho reto que teria uma perda de carga equivalente a todos esses acidentes de linha aqui somados? Então essa é a pergunta que induz o conceito do método. E aí como é que a gente faz? Pessoal, é muito simples, tá? A gente simplesmente vai representar esses acidentes de linha aqui, né, todos eles. Então eu tenho 1, 2, 3 válvulas e 2 cotovelos. A gente vai representar isso com um comprimento equivalente. E como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar a fórmula de Darcy-Weisbach no final das contas, e no lugar desse L a gente vai usar um L equivalente. E como é que a gente chega nesse L equivalente? A gente chega igualando essas duas formuletazinhas aqui. Então, se você igualar a fórmula de Darcy-Weisbach com a fórmula conceitual da perda de carga localizada e isolar o L, você vai ter um L equivalente, tá? Aqui de cabeça, igualando as duas, você vê que esse termozinho V quadrado sobre 2 é comum, ele vai cortar dos dois lados, tá? E aí você vai ter um L que vai depender de K, do fator de atrito e do diâmetro da tubulação. Então o que acontece? Isso fica como dever de casa para vocês fazerem essa deduçãozinha do L equivalente, mas esse será o método que a gente vai utilizar em alguns projetos que a gente vai fazer práticos de sistemas hidráulicos, sistemas de bombeamento, para que vocês peguem esse traquejo de determinação de perda de carga num sistema mais realístico, tá? Num sistema que tenha válvula, curva e eventualmente trechos retos também, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, absorvido a ideia da perda de carga. Com essas ideias da perda de carga localizadas aqui, a gente completa o conceito de perda de carga, e a partir da aula que vem a gente já entra numa pegada mais de sistema de bombeio em si, né, começar a entender um pouco das características das variáveis calculadas no sistema de bombeamento para poder entender melhor isso aí e eventualmente levantar a bola dos tópicos de manutenção sobre sistemas usando bombas centrífugas e, por consequência, poder avançar na ementa da nossa disciplina. Então, foi um grande prazer estar com vocês aqui mais um encontro e até o nosso próximo. Até lá!